com o nosso programa. Aliás, desejando a você uma excelente quarta-feira e agradecendo pela companhia. E para deixar você bem informado, já temos informações aqui, notícias de um acidente, o relato que nós vamos trazer agora com a dona Beatriz, que está ao vivo ali no trevo da Portal, trevo da Coca-Cola, onde agora há pouco aconteceu um acidente envolvendo carro e caminhão. Ontem nós estávamos falando aqui no BG, hein, sobre esse ponto, um dos mais críticos aqui da nossa região, em termos de quantidade de acidentes. E olha, fechamos amanhã de quarta-feira com mais um acidente registrado. Bia, conta os detalhes para nós. Bom dia. Bom dia, Valdinei. Bom dia para vocês que acompanham o Balanço Geral. É isso, né? Mais um acidente grave aqui na BR-277, no mesmo trevo onde a gente já estava comentando ontem no Balanço Geral, que é o trecho mais perigoso da rodovia, né? Porque aqui, tem vários registros de acidentes pela Polícia Rodoviária Federal. E aqui não foi diferente, né? Mais um acidente grave nessa manhã. A gente já percebe aqui que o caminhoneiro, né, tá vendo quais foram os estragos. O carro já foi retirado daqui, também tá lá em cima do guincho. E a informação que a gente tem é que a condutora do carro tentava ultrapassar, né, atravessar a rodovia, não viu o caminhão e foi atingida em cheio. No carro tinha 3 pessoas. Todas elas foram atendidas pela equipe do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, foram encaminhadas ao atendimento hospitalar, nenhuma com risco de vida, mas claro, aquele susto, né, porque poderia ter sido muito mais grave. Segundo a polícia, o caminhão conseguiu desviar um pouco para não atingir tão em cheio o carro e não causar, então, inclusive, né, um acidente um pouco mais grave. Enquanto isso, a rodovia está andando em ritmo lento, né? O pessoal está desviando aqui. Vou pedir para o Marcelo mostrar para o acostamento, né? Então aqui o pessoal faz o desvio no trevo da Portal. Então quem vai passar por aqui nesse momento vai ter que ter um pouco mais de paciência. São filas longas por enquanto, né? A rodovia segue, né, nesse ritmo lento por conta do acidente e, claro, a orientação é para que o pessoal que possa desviar não passe por aqui no momento. Inclusive no trevo da Portal, como a gente já disse, é um trecho bastante perigoso aí, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Muitos acidentes são registrados e hoje também não foi diferente. Valdinei. O caminhão acabou de ser liberado, o caminhão que se envolveu no acidente aí, acabou de ser liberado pela Polícia Rodoviária Federal, que terminou agorinha, então, a vistoria do acidente que aconteceu há poucos minutos, envolvendo um carro, o carro vermelho que nós mostramos lá no guincho, e esse caminhão que você viu ali está indo para o acostamento para liberar a pista. Por enquanto, acredito que no máximo 5, 10 minutos, a gente já tem a pista da BR-277 aqui no perímetro urbano de Cascavel liberada para o trânsito nos dois sentidos. Se o Marcelo estiver me ouvindo, Bia, peça para ele mostrar para mim lá na região mais a oeste, quem está seguindo, né, vindo ali da BR-277 de Foz do Iguaçu, a gente vê uma fila, o trânsito está lento nesse momento aqui porque o trânsito está sendo desviado, todo o fluxo de veículos ali está sendo desviado para a direita, naquele trechinho que nós temos de marginal. Olha lá, a gente tem ônibus, temos carros, temos caminhões pesados aí, bitrem, como a gente está vendo lá, Então, o trânsito está lento nesse momento porque está sendo desviado ali para a marginal, para fazer o contorno e aí seguir, né, em direção à parte leste aqui do nosso estado. É importante destacar que ontem o Salgueiro estava aqui trocando uma ideia, falando com a gente sobre o número de acidentes, e esse foi um dos pontos apresentados como mais críticos, né, da BR-277 envolvendo o perímetro urbano. E nós entendemos muito bem, pelo movimento, pela quantidade de veículos que passam aqui diariamente. E este foi mais um dos acidentes aí que a gente sempre tem mostrado, acompanhado. Felizmente, como a Beatriz acabou de contar para nós, tanto a motorista do carro quanto o motorista do caminhão não tiveram ferimentos graves, não estão correndo nenhum risco, né, por conta desse acidente. Foi mais o susto e, neste caso aqui, o transtorno por conta da rodovia que precisou ser bloqueada nesse ponto. Mas é aquilo, sabemos que a Polícia Federal, com posto muito próximo também, consegue agir rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter toda essa situação e agora o trânsito vai ser liberado já nos próximos minutos. Bia, tem mais alguma atualização aí para trazer para nós? Valdinei, aqui o pessoal já está retirando o carro, né? Inclusive aqui da concessionária, né? Da rodovia, já está retirando o carro e os caminhões já estão sendo liberados. Então o trânsito está sendo liberado nesse momento na BR-277, mas é claro, né?
fica aí a paciência do motorista, até porque gerou fila, o trânsito ficou lento, então está sendo liberada desse momento. Inclusive, Valdinei, como a gente falou, né, ontem, inclusive, desse trecho da BR-277, o balanço de acidentes da rodovia, a gente conversou, inclusive, com o Salgueiro hoje, que ele deu uma orientação para o pessoal, né, uma recomendação para quem precisa, então, atravessar do Cascavel Velho em direção ao centro. Qual é a orientação aqui no local? A gente tem entrevista completa com o inspetor da PRF, Salgueiro. Vamos conferir. A princípio, a condutora do automóvel, que é moradora de Curitiba, precisava fazer a travessia da rodovia no sentido Cascavel Velho Centro, não percebeu a presença de uma carreta que seguia no sentido Foz do Iguaçu. O condutor da carreta ainda tentou frear e desviar, não conseguiu evitar a colisão, mas o movimento dele de tentativa de desviar acabou fazendo com que o caminhão não atingisse de cheio o veículo. Então ele pegou na lateral direita frontal desse veículo, fazendo com que ele rodasse, e isso talvez tenha salvado a vida das pessoas que estavam dentro deste veículo. O veículo tinha 3 mulheres, sendo a condutora e uma passageira moradoras de Curitiba e um familiar delas que reside aqui em Cascavel. Quem inspira mais cuidados é uma senhora de 83 anos. A princípio ela não tem lesão, não corre risco de vida, mas evidentemente está em estado de choque em razão e a força da pancada que recebeu exatamente do lado do veículo que ela ocupava. Um grave acidente, então, Valdinei, claro, a gente acompanha toda essa situação, até porque são acidentes muito graves que acontecem aqui no trevo da Portal, o pessoal que geralmente está atravessando a rodovia e acaba não vendo o veículo que vem, dependendo do sentido aqui. Valdinei. Obrigado, Beatriz. Daqui a pouco nós vamos receber aqui no estúdio uma especialista sobre trânsito, sobre comportamento nosso no trânsito. E nós vamos avaliar essas questões. Esse foi o último acidente que aconteceu, né, em Cascavel, pelo menos que a gente está tendo notícia agora. Pela manhã teve um acidente que aconteceu na região norte, aliás, já aciona o Murilo, que eu vou conversar com ele sobre